Esporte! O esporte de hoje é sobre futebol, mas jogado fora de campo. No curso de extensão, a história do futebol no Rio de Janeiro, do amadorismo ao profissionalismo, ministrado pelo professor doutor Renato Coutinho, na Biblioteca Pública de Niterói. A proposta desse curso de extensão é fazer uma discussão sobre o processo de popularização dos clubes de futebol do Rio de Janeiro. Claro que a gente acaba falando dos casos de São Paulo também, inevitável, mas o escopo central, a questão central é a gente trabalhar com esse processo que se inicia na virada do século, na formação dos primeiros clubes de futebol da cidade, mais especificamente Fluminense, posteriormente Bangu, América e Botafogo, passando pela formação do Departamento de Terra do Flamengo, mas discutindo principalmente essa passagem desse momento de um ethos elitista, conservador, excludente, para uma fase de transição, a passagem do futebol profissional, inclusivo, uma participação de setores populares tanto em campo, mas fundamentalmente com a entrada maciça de setores populares nas arquibancadas dos jogos de futebol do Rio de Janeiro. Resumidamente, é esse processo que a gente vai investigar, que a gente vai analisar nesses 2 dias de curso. Quais os mitos que o seu curso vai tirar por terra? Como o futebol é o ópio do povo? Na verdade, isso é mais uma discussão metodológica, né, que acho até que já está bastante resolvida, né? A gente faz uma discussão breve sobre as renovações metodológicas, teóricas e metodológicas da historiografia nos últimos anos e, claro, hoje já não cabe mais entender o futebol como um espaço de alienação e manipulação e a gente deixa claro que nossa proposta é entender o futebol como um espaço de resistência e de manifestação de identidades e representações sociais e visões sociais de mundo de camadas populares e, portanto, representam visões autônomas de agentes da história, autônomos. Então, em nenhum momento, acho até que isso seja uma discussão sobre desconstrução de mito, mas, na verdade, é mais a afirmação de uma perspectiva historiográfica que hoje, né, de fato, já se tornou hegemônica nas universidades. O objeto futebol já deixou de ser algo que necessite de justificativa, né? Hoje o historiador que trabalha com futebol não precisa mais se desculpar e nem tentar justificar a legitimidade desse objeto, né? Já está consolidado como objeto legítimo, extremamente proveitoso para as análises sobre as clivagens sociais, sobre as representações sociais de mundo da sociedade brasileira. Tem muito preconceito na academia quando se estuda futebol. Você acha que da academia, já está virando uma realidade, né? Tem sites como o Ludopédia, tem vários grupos de pesquisa na USP, na UF, na UERJ. Você acha que é um passo também para chegar na escola? Isso é um passo maior, né? Porque, historicamente, o distanciamento entre academia e ensino médio, ensino fundamental, enfim, entre a escola, é grande, né? Porque aí a gente tocaria num ponto muito complicado, controverso, é a questão do livro didático, né? Até onde... E já existem, claro, livros didáticos que têm referências, imagens sobre futebol, que mencionam a Copa de 50, mas ainda não há, claro, um capítulo, pelo menos que eu conheça, né? Desculpe se eu estiver sendo injusto com alguém, que eu conheça algum capítulo dedicado à história do futebol propriamente. Mas, com certeza, em termos acadêmicos, enfim, a produção hoje das universidades brasileiras sobre futebol é muito consistente. O mercado editorial tem cada vez mais espaço para pesquisas muito sérias. Enfim, no Rio de Janeiro há uma série de trabalhos consistentes, para citar alguns, Vitor Mello, o Maurício Drummond, pesquisadores que vêm numa linha, para não ser injusto, para não ficar citando vários, mas professores que vêm numa linha já aberta desde os anos 80 pelo professor Roberto da Mata, enfim, a Simone Guedes, o próprio Marcos Alvito, enfim. Hoje no Rio de Janeiro, especificamente, para citar só esses nomes aqui do Rio, de Niterói, nós já temos uma produção consistente sobre o tema. Você concorda que o futebol faz parte da cultura brasileira. E através do futebol você consegue explicar temas que você talvez não conseguiria com muita facilidade para o jovem na escola. Por exemplo, o trabalhismo do futebol amador. Tem como juntar isso? Sem dúvida. É o que eu tento fazer nesse curso, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Acabou que hoje mesmo, no módulo de hoje
durante grande parte do módulo a discussão foi sobre populismo e trabalhismo, muito em função até de uma afirmação do aluno, que na verdade é uma citação do Sérgio Cabral Pai, sobre o Vasco ser um clube popular e o Flamengo ser um clube populista. E isso abriu o caminho para a gente fazer uma discussão muito ampla sobre uma discussão relevante da historiografia brasileira, do Brasil republicano, sobre os usos da noção de populismo e de trabalhismo. Acho sem dúvida nenhuma. Acho que o futebol é um ótimo campo de análise, por exemplo, para a gente discutir questões sobre a inclusão social do trabalhador, sobre a reciprocidade, os benefícios materiais conquistados pelo trabalhador na década de 30. Acho que o futebol é um meio pródigo para a gente fazer essa discussão e, claro, muito mais próximo da realidade do aluno, né, de ensino fundamental e médio, quando você materializa o jogador e faz menção à vida daquele ídolo. É evidente que isso aproxima e causa desperta um interesse maior, mas sem dúvida nenhuma não é possível descolar o estudo de futebol, né, até porque não estuda futebol campo. Futebol campo é uma brincadeira que eu sempre faço. Futebol é um jogo chato, né, de 2 minutos de melhores momentos e 88 de jogo chato. Então, portanto, o campo nos interessa muito pouco. A grande questão que nos interessa é a mobilização social que o futebol gera, e essa mobilização social não tem como estar descolada da história do Brasil republicano. Isso é impossível. Bem, agora deixamos o professor Renato Coutinho continuar seu curso. E depois desse breve bate-papo, fica evidente o quanto o futebol é importante como objeto de estudo, seja nas universidades ou nas escolas. Enfim, até a próxima!